ou acompanhe a live no facebook.com/Rede Rádio RBC. RBC, sempre com você. Momento Missionário Ceifeiros em Chamas, na Rádio RBC. Um espaço reservado para falar sobre missões e a pregação da Palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Dário Ferreira e todas as quartas-feiras estaremos juntos no Momento Missionário. Apresentação do jornalista Dário Ferreira, comentário do pastor Antônio Mardônio e apoio do Geisel de Paula. Quarta, às 3h. Fique ligado. Toda quarta às 4h, na Rádio RBC, você confere o programa Tempo de Cura, com o pastor David Prado. Programa Tempo de Cura, toda quarta às 4h. Olá, eu sou Dário Ferreira, jornalista do jornal Ceifeiros em Chamas. Agora, Momento Missionário. Os 10 lugares mais perigosos para os cristãos. A organização Portas Abertas listou os 10 países mais hostis para os cristãos. A lista mundial da perseguição 2021 mostra que hoje, mais de 340 milhões de pessoas no mundo enfrentam perseguição e discriminação por causa da sua fé. 1 em cada 8 cristãos é alvo de perseguição em diversos países. Em muitos lugares, tomar a decisão de seguir a Jesus é uma escolha que coloca a vida em risco. Além disso, em 2020, a pandemia da Covid-19 revelou o horror da perseguição de novas formas, como famílias cristãs que tiveram o pedido negado do auxílio emergencial do governo, recurso essencial para a sobrevivência. Os 10 lugares mais perigosos para os cristãos são Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. Momento Missionário, uma produção do jornal Ceifeiros em Chamas. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Porque quem tem esperança de Cristo na sua vida, quem tem esperança da vida eterna, amados, vive aqui na terra, os pés na terra, mas o coração e a cabeça está no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Mesmo diante daquilo que você diz, olha que eu não tenho potencial, mas diante dos olhos de Deus, Ele vê qualidades em você. E o que Deus faz? Ele vai te aperfeiçoando daquilo que você tem, para que Ele possa te usar. Bendito é o nome do Senhor. RBC, sempre com você. Toda terça às 9h, Confradesp em Revista. O programa da Confradesp na Rádio RBC. Com informações, os destaques e os assuntos importantes para os obreiros da Confradesp. Fique ligado, Confradesp em Revista. Terça às 9h. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino. Queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos aqui no estúdio da RBC, Rede Belém de Comunicação, para a estreia de um novo programa. Nós estamos estreando nesta manhã o programa Confradesp em Revista. Confradesp é a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, que tem como presidente o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que inclusive é o primeiro entrevistado e o participante número 1 do nosso programa. Na verdade, ele que está presidindo o programa nesta manhã. A nossa mesa diretora é composta, além do nosso querido presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelos pastores José Wellington Costa Júnior, nosso primeiro vice-presidente, que também é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O segundo vice-presidente é o pastor José Prado Veiga, que é o pastor do setor de Itaim Paulista. O terceiro vice-presidente é o nosso pastor Paulo Roberto Freire da Costa, que é o presidente da igreja em Campinas e também o deputado federal da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Secretário, nós temos o pastor Cisaque da Silva Valadares, que é o pastor da nossa igreja na cidade de Rio Claro. Terceiro secretário, o pastor José Felipe da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Sumaré. Na tesouraria nós temos o pastor Emanuel Barbosa Martins e também o pastor Irineu Pereira Lima. Esta é a equipe do nosso pastor presidente, que lidera a nossa convenção em todo o estado de São Paulo, também em algumas cidades do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,
onde o Ministério do Belém abriu os trabalhos e mantém vínculo até o dia de hoje. Esse programa é uma iniciativa da Comissão de Assessoria e Imprensa. A Comissão de Assessoria e Imprensa tem como presidente o pastor João Barbosa da Silva. Na secretaria estou eu, Tiago Bertolino, sou o secretário da comissão. Relator é o pastor Jefferson de Freitas, que é o gerente da nossa CPAD aqui em São Paulo. E como membros nós temos os pastores Genildo Simplício, que é o pastor do setor 22 de Itaquaquecetuba, e o pastor Gesiel Padilha de Siqueira, que preside a nossa igreja na cidade de Santos. Com esse programa, nós estaremos trazendo aos irmãos ações da nossa convenção, da sua mesa diretora, a agenda do nosso pastor presidente e as atividades também dos nossos campos e setores. Eu quero agradecer toda a equipe técnica que está aqui conosco hoje, nos dando suporte nesse programa, o querido Márcio Melo, pastor Luiz Cláudio, a Luciana, pastor David Prado, que também faz parte da RBC, a nossa irmã Marta Costa, que foi quem trouxe o nosso pastor aqui bem cedinho para participar do programa, e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Estamos muito felizes, confesso que um pouquinho nervoso, mas temos certeza que será uma bênção para todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês podem nos acompanhar por todas as redes sociais, Facebook, Instagram, da Rede Rádio RBC, e ao acompanhar, ao assistir a nossa programação, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp da sua igreja, que eu tenho certeza que será uma bênção. O programa Confradesp em Revista estará no ar todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. E será uma alegria contar com a sua participação. Hoje, o primeiro entrevistado, a primeira participação é com o nosso presidente, nosso amado presidente. Esta é a primeira vez que ele participa de um programa de rádio, de internet pós-Covid. Mas a cada semana nós teremos um entrevistado diferente. Os entrevistados serão sempre pastores presidentes de campos, pastores setoriais, membros da mesa diretora da Confradesp, CGADB, e eu tenho certeza que você será edificado e, acima de tudo, informado através do programa Confradesp em Revista. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Nós vamos agora ouvir um louvor com o quarteto Gileade, que é da CPAD Music. E logo em seguida entraremos com a participação do nosso presidente. Fica ligadinho. E enquanto a gente ouve o louvor do quarteto Gileade, quero mandar um abraço inclusive para eles, meus amigos, que congregam lá na Assembleia de Deus, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. E enquanto ouvimos o louvor, você vai compartilhando a nossa live, convidando seus amigos para assistirem, para compartilharem também. Rede Rádio RBC, Facebook e também no Instagram. Quando Jesus estendeu as suas mãos para nós, cante conosco este lindo hino. Aleluia. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante conosco. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Obrigado, Jesus. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus
estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Só vocês, cante só vocês. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão. Quando ele estendeu para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Estamos de volta aqui, direto dos estúdios da RBC, Rede Belém de Comunicação, na estreia do programa Confradesp em Revista. E eu tenho o prazer, a alegria de compor essa mesa com o nosso amado, nosso ilustre, nosso querido presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós vamos tratar aqui alguns assuntos com o nosso pastor, mas antes eu quero deixar uma dica para vocês. Quer saber quem é José Wellington Bezerra da Costa? Quer conhecer de onde ele veio? Como ele chegou à presidência do Ministério do Belém, como liderou a CGDB por 30 anos, eu recomendo para você que você leia José Wellington Bezerra da Costa, Biografia. Esse livro pode ser adquirido nas nossas lojas da CPAD e com certeza você vai ficar enriquecido, edificado de ver o que Deus fez com o nosso pastor da sua infância até os dias de hoje, quando ele está prestes a completar 87 anos. Como diz o slogan da CPAD, um homem aparentemente comum chamado para uma obra extraordinária. Querido presidente, bom dia, a paz do Senhor. É uma alegria receber o senhor aqui. A paz do Senhor, bom dia, Tiaguinho. É uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado, com a nossa diretoria da Confradesp, para, com você e os demais, nós levarmos pela primeira vez nosso programa Confradesp em Revista, esperando ter a atenção de todos os nossos obreiros do nosso Ministério do Belém, em São Paulo. Pastor, para os obreiros, o nome Confradesp é bem familiar, mas a igreja, no geral, muitas vezes não sabe o que é Confradesp. A Confradesp é a Convenção da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, que tem exatamente 42 anos de fundação. Pastor, conta para os nossos irmãos o que é a Confradesp e por que a sua existência. Bem, o nosso ministério, por muitos anos, se congregou, esteve sempre sob a liderança do pastor da igreja no Belém. Era o pastor Cícero Canuto de Lima. Quando foi após alguns anos, os demais ministérios no Brasil foram se transformando em convenções, até que foi estatuído no próprio Estatuto da Convenção Geral os ministérios e foram sendo tirados, substituídos por convenções. E nós de São Paulo não podíamos ficar para trás, então achamos por bem criar a Confradesp. Isto aconteceu, o seu início foi em 1983. Alguns dos nossos iniciantes já estão na glória com o Senhor. E ainda nós estamos aqui aguardando a chamada divina. Mas a Confradesp é o órgão que centraliza e hospeda todos os pastores do Ministério do Belém em São Paulo. Esta é a congregação maior dos pastores das Assembleias de Deus em São Paulo. Confradesp, meus irmãos, convenção, ela tem como objetivo
tratar, pensar, analisar alguns problemas que poderão surgir no seio das igrejas de obreiros, tendo uma finalidade precípua de harmonizar as igrejas e os obreiros do Brasil. Eu dou muitas graças a Deus, porque os irmãos acharam por bem, como nós fomos o autor do Estatuto Antigo, o primeiro Estatuto, e eles acharam por bem que eu fosse o presidente, e depois se seguiram reeleições. Depois de uns 30 anos, os irmãos me elegeram presidente vitalício. Então eu estou aqui com todos vocês e dou graças ao Senhor pela unidade, pela compreensão, pelo entendimento que há entre os nossos pastores. As nossas convenções, mesmo os problemas que surgem, nós os tratamos com muito amor, com muito respeito um ao outro, levando com certeza uma solução de Deus, orando para que a Igreja do Senhor continue uma verdadeira comunhão com Deus e os pastores sejam, na verdade, aquelas estrelas das mãos do Senhor. Só para que os irmãos entendam, o pastor da igreja, geralmente, na sua maioria, ele é vitalício. Mas nas convenções existe um rodízio, um sistema de eleição em que os pastores que são membros das convenções elegem a sua diretoria periodicamente. Aqui na Confradesp, há um tempo atrás, a eleição ocorria de 2 em 2 anos, bienalmente, como costumamos falar. Mas, acompanhando a Convenção Geral, a CGDB, há cerca de 8 anos, o mandato da mesa diretora da Confradesp passou a ser de 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, é eleita pelos pastores de todo o estado de São Paulo, também dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a diretoria da Confradesp. Por iniciativa do pastor Wellington Júnior, que é o nosso presidente da Convenção Geral e o primeiro vice-presidente da Confradesp, há exatamente 4 anos, o pastor José Wellington foi escolhido pelos nossos pastores como presidente vitalício. Então ele é o presidente fundador da Confradesp e é vitalício, ou seja, para o cargo de presidente, nós não temos eleição. A eleição começa do cargo de primeiro vice-presidente até o cargo de segundo tesoureiro. O secretário adjunto, que hoje é o pastor Marco Antônio de Almeida, ele é nomeado pela mesa diretora. Pastor, nós sabemos que o senhor não tem o costume e nem aprova que o Ministério do Belém e a Confradesp abram trabalhos em outras regiões do país, porque o senhor respeita a existência das convenções que lá estão. Porém, nós temos trabalhos ligados ao Ministério do Belém nos estados de Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais. Nós sabemos que Mato Grosso do Sul tem um espaço especial no coração do senhor, porque o senhor iniciou o trabalho lá, o senhor foi um dos pioneiros. Explica pra gente, pastor, e para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, o porquê de existir igrejas do Ministério do Belém nos estados de Mato Grosso do Sul e também em Minas Gerais. Olha, meu amado irmão, em Mato Grosso, no antigo estado do Mato Grosso, antes que houvesse a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Belém já estava lá. Era do coração do irmão Cícero, não só a manutenção da igreja no estado do Mato Grosso, o grande estado. A manutenção, a orientação ministerial sempre partiu de São Paulo. E nós, que éramos o vice-presidente, acompanhávamos o pastor Cícero em todos os seus passos. Logo depois que foi feita a divisão dos 2 estados, hoje o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, naturalmente que depois que o pastor Cícero foi levado para a glória, eu entendi que a liderança maior naqueles 2 estados era pessoal, era do pastor Cícero. Então eu organizei, criei a Convenção do Estado do Mato Grosso, na época pastor Sebastião Rodrigues, e do Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos lá, na época, um pastor que era da igreja local, e depois nós trouxemos aquele irmão que está até hoje lá, com algumas dificuldades, o Antônio Dionísio, mas foi colocado por nós. De maneira que esta liderança, ela não tem, digamos assim, uma influência majoritária.
a nossa influência é muito mais eclesiástica do que qualquer um outro comportamento. A nossa igreja, no estado de Minas Gerais, quando vivia o pastor Anselmo Silvestre, nós tínhamos aqui algumas cidades limítrofes com o estado de São Paulo, e o pastor Anselmo pediu que nós atendêssemos aquilo ali. Então, este é o motivo de termos algumas igrejas no estado de Minas Gerais. São irmãos amigos, nós temos plena comunhão, até hoje, graças a Deus. Com o Mato Grosso, nós temos plena amizade, comunhão com o pastor que lá está, o filho do saudoso pastor Sebastião. E no Mato Grosso do Sul, nós temos tido umas turbulências, mas o Senhor Deus é o dono da igreja. É só para que os irmãos tomem conhecimento, no Mato Grosso, com o falecimento do pastor Sebastião Rodrigues de Souza em julho de 2020, assumiu a convenção o pastor João Agripino de França, que também é amigo do nosso presidente de longa data. E na liderança da igreja em Cuiabá, ficou o pastor Silas Paulo de Souza, quem nós mandamos um abraço, que também é o 5º vice-presidente da nossa CGDB. No Mato Grosso do Sul, também, como era antigamente, um presidente na igreja da capital e o mesmo presidente liderava a convenção. Porém, no último ano houve mudanças e hoje preside a convenção do Mato Grosso do Sul o pastor João Martins, que é o presidente da Assembleia de Deus na cidade de Corumbá, que inclusive é um desses campos do Ministério do Belém, e o pastor João Martins, pastor Antônio Dionísio, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, todos estes foram empossados nessas cidades onde estão pelo senhor, que é o pastor presidente da Confradesp hoje, né, pastor? Sim, meu irmão. É bom sempre deixar claro aos nossos irmãos que nos acompanham nesta entrevista que nós somos instados por muitas vezes por pastores de outros estados querendo nos entregar igrejas até bem numerosas, com 3, 4 mil crentes, mas eu nunca aceitei, porque eu sempre respeitei a autonomia das igrejas e como presidente da Convenção Geral que fui durante 30 anos, eu não podia de maneira nenhuma desobedecer o estatuto que nós criamos. Daí o porquê nos mantivemos sempre nesta posição. Ministério do Belém tem como foco principal o estado de São Paulo. Acredito que hoje nós já somos mais de 46 milhões de habitantes. Creio que não há necessidade de nos preocuparmos com outros estados, pois ali Deus tem colocado outros líderes para cuidar da sua igreja. Que bênção. Para os irmãos tomarem conhecimento, a Confradesp tem hoje 167 campos, contando com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E na capital nós somos 98 setores, ligados diretamente aqui à sede no Belenzinho. Vale ressaltar que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, alguns irmãos, algumas igrejas são ligadas à Confradesp, se mantêm ligadas à Confradesp, mas já tem também ligação com a convenção daquele estado. Mas eles não se desvincularam da Confradesp, do pastor José Wellington, do Ministério do Belém, por opção própria, né, pastor? É sim, com certeza. São irmãos amigos que temos uma comunhão antiga, e esta amizade cada vez ela se aumentou, porque nós estamos no fim da nossa jornada e precisamos estar unidos para subirmos com Jesus. Glória a Deus. Enquanto o pastor toma um fôlegozinho, eu quero lembrar a você que esse programa irá ao ar a partir de hoje, toda terça-feira, das 9 às 10 da manhã. E você que está nos assistindo pela RBC, Rede Belém de Comunicação, pela TV AD Belém, convide os seus amigos para que assistam também, compartilhe, marque o seu pastor aí nos comentários, marca o seu dirigente, marca o seu líder de jovens e adolescentes, os irmãos da sua congregação que tem Facebook, que estão no Instagram, marca o perfil deles para que eles possam estar nos acompanhando. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Falando de Confradesp, de Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Ordinária, para quem não sabe, é a reunião convencional que acontece com todos os pastores, membros de uma convenção, periodicamente. Nós teremos convenção estadual, AGO da Confradesp, nos próximos dias 5 e 6 de outubro. E nesta AGO,
teremos eleição para a mesa diretora, conselho fiscal, e também serão nomeados os irmãos que compõem os órgãos, conselhos e comissões da nossa convenção. O próximo mandato será de 2021 a 2025, 4 anos. Pastor, deixa um convite para os pastores para que estejam presentes na nossa AJO. Será para todos nós uma alegria receber todos os nossos companheiros pastores integrados na nossa Confradesp, recebê-los com um abraço fraterno e dizer a cada um que a presença física do meu irmão não deve ser substituída, porque o senhor é a figura física que representa, em primeiro lugar, a sua família, em segundo lugar, a Igreja de Deus e a Confradesp. Então, a nossa presença, ela é insubstituível. Por isso eu lhe convoco, meu irmão, delicadamente, para que você venha participar conosco. Nós teremos eleição e se faz muito útil a sua presença. Queridos, só mais uma observação acerca da Confradesp. Antigamente, a Confradesp era apenas do Ministério do Belém. Porém, ela hoje abriga, recebe, tem em seu quadro de filiados alguns ministérios que eram ligados a outras convenções e procuraram o nosso pastor para fazerem parte dos quadros da Confradesp, que são os ministérios filiados. Pastor, manda um abraço para os pastores desses ministérios filiados. Podemos citar aqui o pastor Moacir Balotin, do Ministério Parque São Rafael, pastor Levi Libarino, do Ministério do Ferreira, pastor Isaac Ribeiro, do Ministério em Franca, e outros ministérios aí ligados à nossa convenção. Eu quero, naturalmente, enviar um forte abraço ao meu amigo, o pastor Balotin, homem de Deus, que vem realizando um bonito trabalho aqui em um dos nossos setores da capital, e também ao irmão Levi, companheiro já de muitas décadas, o seu mano, que era o presidente que se uniu conosco na época, e você está dando seguimento ao ministério do seu mano brilhantemente, e nós continuamos naquela amizade. E, queridos, outro irmão que você citou é o pastor Levi Libarino, Ministério do Ferreira. Sim, esse eu já falei, é o Levi. Agora tem um terceiro. Moacir Balotin e pastor Isaac do Campo de Franca. É o pastor Isaac de Franca. Bem, o Ministério de Franca sempre foi, irmãos, uma igreja e um trabalho sempre muito próximo do Belém. E o pastor, que lá está, o Isaac, ele fez esta ligação, ele consolidou esta comunhão que lá estamos e estamos caminhando juntos, ganhando almas para o Senhor Jesus. Pastor, nós temos vários irmãos aqui acompanhando pelo Facebook, inclusive um deles é o pastor Gilberto Mesquita. O senhor já conhece bem esse pastor, né? Uhum. É um dos dirigentes de congregações lá do Itaim, depois com certeza o senhor vai falar sobre ele. Nós temos o presbítero Gilson Vieira, irmão Gilson Vieira de Embu-Guaçu. Nós temos também a de Belém, Portugal, em Lisboa. Tiago Borges e Aldário Amâncio, que são lá do setor do Itaim Paulista, nosso setor. Pastor Edi Vinagre, do Ministério de Vila Bela, nos acompanhando aqui. A irmã Marta Costa, que está nos acompanhando também pelo Facebook. E outros irmãos que estaremos citando daqui a pouquinho. Meus irmãos, o nosso pastor venceu a Covid-19. E como nós trabalhamos perto dele, sempre somos questionados como pode um homem aos 86 anos passar 32 dias internados, 9 desses dias entubados, retomar o fôlego de vida e estar em plena atividade num período tão curto de tempo. Pastor, conta pra gente como foi esse processo da Covid-19 pelo qual o senhor passou, venceu e está aqui conosco para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar as minhas palavras dizendo para os meus queridos irmãos que nos acompanham nesta entrevista que a minha presença aqui, ela é resposta das orações da minha família e de toda a Igreja do Senhor, pois nós recebemos comunicação que todas as igrejas do Brasil oraram por nós, a nossa igreja que está na Colômbia, nos Estados Unidos e em toda a Europa. Irmão, subiu, na verdade, um turbilhão de orações diante do Senhor Jesus. E ele, então, preservou a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês
que eu passei no vale da sombra da morte. Esta Covid-19 é uma doença terrível. No meu caso, ela atacou o coração, atacou o pulmão, atacou os rins e atacou o estômago. Depois de 9 dias entubado, eu fui desentubado, já estava melhor, aí tive um derrame no estômago. Então eu fui novamente entubado para que eles fizessem um procedimento nesta hemorragia. Mas graças a Deus que o pesadelo terminou. Mas eu estou aqui para, mais uma vez, agradecer a todos os queridos irmãos que oraram por mim. Eu espero em Deus que os dias que me restam a viver, que eu continue sendo fiel ao Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero aconselhar a todos vocês que me acompanham. Meus irmãos, tenham todo o cuidado, por favor. Se você já tomou vacina, eu já havia tomado as 2 vacinas da Coronavac, né? Pois bem, mas... Coronavac, né? Isso. Pois bem, mas elas não deram nenhum resultado no meu corpo, eu não sei. Depois de 30 dias eu peguei a tal da Covid. Mas evite, use máscara, evite aglomerações, faça todo o possível para estar distante, especialmente daqueles que estão acometidos deste mal. E orando ao Senhor para que o Senhor te guarde dessa tão terrível enfermidade. Eu dou graças a Deus, estou me recuperando, quero dizer a vocês que eu não estou ainda 100%, mas numa boa análise estou aí com 70%. Ainda tenho um pouco de fraqueza ainda nas pernas, porque esta Covid, ela consome os músculos do nosso corpo. Ela é terrível. E depois também enfraquece o pulmão. Mas aquele que está operando em mim, com certeza eu me sinto diariamente aumentando a minha força e o Senhor tem reconstituído a minha saúde. Eu quero dizer a vocês, especialmente se algum irmão que está com Covid, meu irmão, não se descuide. Depois da Covid, faça fisioterapia para que o seu pulmão abra, para que o seu corpo torne a produzir músculos, porque se você não tiver músculo, você vai sair como eu saí do hospital. Saí numa cadeira de rodas, não tinha forças na mão para colocar uma colher na boca. Mas graças a Deus que eu tenho 6 filhos e a Martinha tem sido uma criatura de ouro. Ela mora muito próximo da minha casa, nós moramos num prédio só, ela e a Ruth, então elas cuidam de mim carinhosamente. De maneira que você tenha cuidado, tenha paciência também. Eu passei, depois de sair do hospital, eu passei 30 dias andando de cadeira de roda dentro de casa. Depois, então, comecei a me levantar e com exercícios físicos fui criando musculatura. Hoje, pela graça de Deus, já ando, não ando assim 100%, mas vamos aí a uns 80%. Já estou trabalhando, estou já dando expediente no Belém, e alguns cultos ainda dão testemunho de alguns minutos. Enfim, estamos servindo ao Senhor com gratidão e com muita alegria. E todos vocês que oraram por mim, mais uma vez, muito obrigado, mas continue orando por mim. Eu preciso muito das vossas orações. Meus irmãos, eu vou contar algumas particularidades aqui, viu? Nosso pastor disse que já está dando alguns testemunhos. No último culto de ceia, semana passada, dia 5 de setembro, ele pregou 35 minutos. Para quem esteve internado por 32 dias, entubado por 9, pregar 35 minutos depois de 3 meses é um verdadeiro milagre. O pastor está sendo modesto, né, presidente? Dizer que está dando testemunhozinho. Domingo passado eu também dei um testemunho, parece que de 33 minutos. Tá vendo, irmãos? Esse homem é muito forte, ele é de ferro, podemos dizer assim. E eu vou contar outro segredo. O pastor, nos primeiros dias que veio dar expediente, ele já está dando expediente há mais de um mês. O expediente é o atendimento aqui no Belém, de terça a quinta, todos os dias,
pastor chega aqui por volta de 9 horas da manhã e vai até 2, 3 da tarde. Só não fica mais porque a Marta vem e leva ele embora, porque se deixar ele passa a tarde aqui. E quando o pastor retornou ao expediente, ele estava usando uma bengalinha, né? A bengalinha foi só para assanhar, porque depois de 3, 4 dias a bengala já tinha sido mandada embora. E eu perguntei, pastor, cadê a bengalinha? O que o senhor me respondeu, pastor? Que Deus não deu. Pastor não usa bengala. Pastor usa o quê? Cajado. Cajado, perfeitamente. Então vamos continuar usando o cajado, né? Glória a Deus, porque o cajado tem 2 grandes utilidades. Tem a ponta, que é para consertar, despertar a ovelha. E tem, do outro lado, como se uma volta, né? Que você pode colocar no pescoço da ovelha gancho, e trazer o gancho para trazê-la aos pés de Jesus. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, nesse programa, com o nosso presidente. Eu sou muito grato a Deus por poder conviver com o nosso pastor. Eu tenho sido muito abençoado, pastor, trabalhando com o senhor, com o pastor Wellington Júnior, com a diretoria da nossa igreja, quem eu mando um abraço também, para o pastor José Pereira, pastor José Prado Veiga, que inclusive é o meu pastor, eu congrego no Itaim Paulista. Um abraço também para o pastor Paulo Rodrigues de Moraes, que é o 3º secretário da nossa igreja, para os pastores José Roberto e Jeremias Borges, que são os tesoureiros da nossa igreja. Então eu quero louvar a Deus por esse privilégio que o senhor tem me dado de estar aqui com os irmãos. Condições pessoais eu não teria, mas a bênção de Deus me alcançou e tem me dado essa alegria de que é poder conviver ao lado do nosso pastor. Antes que o nosso pastor nos traga uma reflexão bíblica, eu quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo, dia 19 de setembro, começa a nossa 75ª Escola Bíblica de Obreiros. Esse evento se realiza há 75 anos. E entrevistando o nosso pastor na sua casa semana passada, ele me disse que ele já é um aluno dessa escola há quase 66 anos. O pastor chegou em São Paulo, acredito que estávamos na 8ª edição da Escola Bíblica. A Escola Bíblica começa dia 19 e vai até o dia 4 de outubro, com reuniões todos os dias, manhã, tarde e noite. E um detalhe muito importante, a nossa Escola Bíblica ela é gratuita e aberta a todos os obreiros do Brasil. Se você é cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, venha participar da nossa Escola Bíblica. O Ministério do Belém, o nosso pastor presidente, o pastor vice-presidente, estará de braços abertos para receber você. Pastor, convida os irmãos para a nossa Escola Bíblica, fala a importância desse evento para o senhor também e em seguida, daqui a pouquinho o senhor vai estar dando uma reflexão da Palavra de Deus para nós. Eu quero, mais uma vez, convidar e, por que não dizer, convocar a todos os nossos companheiros que são integrados na nossa Confradesp, aos nossos irmãos pastores, aos obreiros do Ministério do Belém, não só os da capital, mas de todo o estado de São Paulo, para participarem conosco dessa 75ª Escola Bíblica de Obreiros. Deus tem, durante todos estes anos, estendido a sua mão e nos abençoado com bênçãos grandes, porque aqui, meus queridos, nesta grande número de ensinadores, nós aprendemos teologia, nós aprendemos a vida prática, as experiências dos pastores mais velhos, mais bem-sucedidos na obra do Senhor, nós aprendemos, nós aprimoramos o nosso ministério. Daí o porquê eu e você devemos estar presentes para enriquecer o trabalho que nós realizamos para o Senhor Jesus. Então não esqueça desta data. Do dia 19 deste mês de setembro, estaremos iniciando a nossa Escola Bíblica e encerraremos, permitindo Deus, no dia 4 de outubro. Nos dias 5 e 6, nós teremos então a nossa Assembleia Geral da nossa Confradesp. Conto com a sua presença. Deus abençoe a você, a sua família e a igreja que está sob os seus cuidados. Nós vamos ouvir uma vinheta agora, mas antes eu quero lembrar você de seguir a RBC nas redes sociais. Procura aí no Facebook, no Instagram, @Rede Rádio RBC. E também quero convidar você que nos acompanhe nas redes sociais, nos perfis da Confradesp. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, @Confradesp Oficial. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino.
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
destaques e os assuntos importantes para os obreiros da Confradesp. Fique ligado, Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Queridos irmãos, estamos de volta no estúdio da RBC e eu quero ler aqui alguns comentários de alguns irmãos que estão nos acompanhando, pastor. Está ligado no nosso programa o pastor Jovair Pereira, que é o presidente da nossa igreja na cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Também o pastor Natanael Santos, presidente da nossa igreja na cidade de Barretos. Pastor Wilson, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Caçapava. Quero mandar um abraço também para o pastor Adriel Padilha, presidente da nossa igreja em Caraguatatuba. E muitos outros irmãos que estamos acompanhando. Irmã Joseli Oliveira, irmã Miriam Veríssimo, a paz do Senhor, pastor Wellington e pastor Tiago. O querido presbítero Albino, que também é aqui da nossa equipe de comunicação, e muitos outros. São muitos irmãos, pastor Expedito José do Itaim Paulista, pastor Osni, presidente da nossa igreja, em Quatá, aliás, em Icém. Também o pastor, o irmão Tiago Borges, já falamos aqui, pastor Wilson, de Luiz Antônio Gonçalves. Deus abençoe a vida dos pastores, que alegria ver o pastor Zé Wellington firme e forte, glória a Deus. São muitos comentários, continue compartilhando, continue acompanhando. O pastor Davi José está nos acompanhando aqui. Eric Suzuki, a paz do Senhor a todos. Silvana da Silva Casimiro, glória a Deus. Rita Cássia, a paz do Senhor. Ade Belém Portugal, confirmando presença na EBO. Participe você também da EBO. Nós estamos com o nosso presidente, pastor Zé Wellington, que agora estará nos trazendo uma reflexão na palavra de Deus. Fica ligadinho, compartilha aí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero, nesse instante, convidar a todos os irmãos que nos acompanham. Você, com certeza, tem uma Bíblia e eu quero ler com você. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, no último capítulo, os versículos 17 a seguir. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos companheiros, eu gostaria de, nesse instante, não fazer somente uma reflexão, mas nós temos, nesses últimos dias, orado ao Senhor. E o Senhor tem nos prometido mandar um reavivamento para a igreja. E eu tenho pedido ao Senhor para que este avivamento, irmãos, ele se aproxime, para que ele chegue logo. E eu estou buscando a Deus, pedindo ao Senhor para que, quem sabe por mim, por você, Deus pode começar este avivamento aqui em São Paulo, aí onde você está, no interior do estado, ou em qualquer um outro estado do nosso Brasil. Mas o importante é que nós sintamos um operar novo, uma força nova, um novo vigor vindo da parte do céu, para que nós tenhamos condições de exercermos o nosso ministério vitoriosamente até que Jesus Cristo nos leve para a sua glória. Meus queridos, faz parte do nosso ministério. É o trabalho princípio da Igreja do Senhor. Ele é prioritário. Nada é mais importante no meu e no seu ministério do que ganhar almas para Jesus. É muito importante você construir um templo. É muito importante você ter uma associação, abrigar os velhinhos, as crianças, os que vivem viciados nas drogas. Todas essas obras sociais, elas são importantíssimas, mas são de cunho aqui da terra. Quando eu e você ganhamos uma alma para Jesus, aí, meu querido irmão,
é um resultado maior, porque isso é acrescentado lá no livro das obras da presença do Senhor. Daí o porquê Jesus Cristo, dando prioridade ao nosso ministério, ele determinou. Meus queridos, não foi o conselho, mas foi uma determinação do Senhor. Ide, isto é, queridos, uma palavra forte. Ele disse, ide, ora amados, e a nossa missão como obreiros. Creio que você é um ensinador da Bíblia e você sabe diferenciar, irmãos, esses dois últimos textos, os dois últimos versículos, onde o Senhor manda ensinar. Mas manda ensinar Bíblia, manda ensinar mensagem de salvação para o pecador. Ele se converte, torna-se um crente. Aí o Senhor diz, agora continue ensinando. Ensinando a guardar todas as coisas até que Jesus volte. Isto nos fala de ensinarmos a sã doutrina para o novo convertido. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período, sim, é um período também que já está registrado na Bíblia. Nesses últimos dias, muitos enfraquecerão na fé, muitos esfriarão, e por se multiplicar a iniquidade, meus irmãos, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero dizer para você, se o mundo está sendo revolucionado por Satanás no pecado, saiba que do outro lado da vida melhor, do lado do céu, o Espírito Santo está trabalhando muito mais. A ação de Deus na vida das criaturas humanas é muito forte, visto que você acabou de ouvir quando Jesus se revelou para os seus discípulos após a sua ressurreição, ele fez uma afirmativa muito importante. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meus queridos companheiros, nós não temos o porquê estar com medo, estarmos temerosos, estarmos claudicando. Não, nós temos que focar a nossa vida espiritual, o nosso ministério, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus. Lembre-se sempre, meu companheiro, quando você vai para a igreja do Senhor para pregar, com certeza você já orou, você já leu a Bíblia, você já se preparou anteriormente, e quando você chega no púlpito, você está brilhando, o Espírito está falando ao seu coração. Quando você se levanta para pregar, você está pingando o azeite do céu, e os seus lábios, a sua boca, servirão como microfone da parte de Deus, para trazer à igreja, para trazer aos ouvintes uma mensagem que edifica a igreja e que salva os pecadores. Esta é a nossa missão. Não se esqueça disto, meu querido irmão. Você precisa ganhar almas para Jesus. E após ganhá-las, você precisa se dedicar ao ensino da palavra. Mas para que você tome conhecimento dos ensinos da palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia diariamente. Olha, eu tenho, não digo por costume, mas eu tenho por dever, ler a minha Bíblia todos os anos. Eu já li algumas vezes, pois há 70 e poucos anos eu sirvo a Jesus. Pois bem, mas quero dizer a você que mesmo lendo a Bíblia dezenas de vezes, eu ainda não a conheço toda. Isto é um livro maravilhoso. Quando eu e você nos dedicamos a estudar e a pedir ao Senhor para que nos dê ensino para transmitirmos à igreja, você recebe unção da parte de Deus. A nossa mente se abre, os nossos olhos, eles ficam aguçados. Nos parece que as palavras da Bíblia, elas saltam para o nosso coração. Isto é, receberam a mensagem de Deus. E quando nós entregamos para a igreja uma mensagem de Deus, ela não volta vazia. Tem resultado. Os crentes ficam felizes, edificados, fortalecidos, os amigos aceitam Jesus como Salvador e em alguns cultos Jesus opera milagres. Porque, meus queridos, a nossa missão, ela não se constitui somente de falácia, ela se constitui também do fazer. Você, quando lê São Lucas, ele diz que Jesus falava e Jesus fazia. Os discípulos, da mesma forma, eles falavam e eles faziam. Mas faziam o quê? Eles faziam milagres.
Eles faziam coisas maiores para evidenciar o poder de Jesus Cristo para os pecadores. Eu e você, que somos crentes, conhecemos já um pouquinho da bondade e da misericórdia de Deus. Mas quem está lá fora do mundo está completamente ignorante a todas estas coisas. São coisas que você, no pecado, não conhece, mas nós conhecemos. Daí o porquê. Uma mensagem vinda do trono de Deus. Ela não fica parada somente nos tímpanos, ela desce até o coração. E a Bíblia diz que é ela que convence o mundo do seu pecado. Então, meu querido companheiro, você, como obreiro de Deus, dedique-se ao seu ministério. Entenda que você foi escolhido por Deus para ser um porta-voz de mensagens divinas. Compreenda isto. Nunca deixe-se dominar pelo um pensamento de inferioridade. Absolutamente não. Você é um servo de Deus. Ore a Deus. A unção de Deus, o poder de Deus, ele sobrepuja todo e qualquer movimento da carne. Não há poder maior do que o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós experimentamos no Brasil uma turbulência na vida administrativa e política, mas a igreja não. A igreja está edificada em Cristo. Na igreja não tem turbulência. Na igreja tem paz. Na igreja tem poder. Na igreja tem milagres. Na igreja tem salvação. Na igreja tem batismo com o Espírito Santo. E tudo isso, meu querido irmão, você é o condutor destas bênçãos dos céus. Jesus manda do céu e o porta-voz é você. Lembre-se sempre, São Paulo dizia que nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Querido companheiro, Deus te abençoe. Dedique-se ao seu ministério. Dedique a sua vida à oração, ao jejum e à leitura da palavra de Deus. E você vai sentir-se, meu querido irmão, como um verdadeiro porta-voz do céu. Porque isto é simplesmente maravilhoso. Quando Deus está operando por nós, através da sua palavra, nós não temos dificuldade para pregar, nós não temos acanhamento, mas temos graça e poder de Deus para transmitir aos nossos ouvintes. Deus abençoe a você, meu querido irmão, obreiro de nossa igreja em São Paulo. Abençoe a sua família e abençoe a igreja que Deus te colocou como uma verdadeira brasa do céu, trazendo mensagens fervorosas para aqueles que te ouvem. Amém. Confradesp em Revista, terça às 9 da manhã, na Rádio RBC. Apresentação, evangelista Tiago Bertolino. Eu quero nesse instante agradecer ao pastor João Barbosa, o presidente do nosso Conselho de Imprensa, Comunicação e Imprensa, agradecer aqui ao nosso querido Tiago e aos demais diretores de nossa Confradesp e deixar também aqui o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho que os nossos irmãos realizam aqui na nossa Rádio BC. Fica aqui, meus queridos companheiros, que o Senhor Deus continue com a sua mão estendida sobre a vida de vocês, dando unção, dando graça, sabedoria, paz e muita saúde e muita alegria do céu. São os votos do meu coração para cada um de vocês que está contribuindo, direto ou indiretamente, para que a palavra de Deus seja anunciada na RBC. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa Confradesp em Revista e eu quero convidar você para que na próxima terça-feira, às 9 da manhã, esteja conosco novamente. Na próxima terça-feira estaremos recebendo o nosso primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Eu quero, para finalizar, transmitir o abraço do nosso pastor e os parabéns aos pastores, né? Mas em especial ao pastor Emílio José dos Santos, pai do pastor Natanael, que hoje está completando 96 anos de vida. Que maravilha. Também quero mandar um abraço do nosso pastor aos demais aniversariantes que completam essa semana.
Dia 17 de setembro, pastor Luiz Gustavo, presidente da nossa igreja em José Bonifácio, pastor Joel Viana, presidente da nossa igreja na cidade de Brotas, pastor Ângelo Galvão, presidente da igreja de Mojimirim, completa também aniversário no dia 17, e o pastor Gessé de Jesus Menezes, do campo de Bocaina, que também aniversaria esta semana. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, ficamos muito felizes com certeza, estamos muito gratos a Deus por tudo que tem nos proporcionado, e agora não tem maneira melhor de terminar esse programa do que recebendo a bênção de Deus através da oração do nosso pastor presidente. Então, nosso pastor estará orando, finalizando o programa, e eu agradeço, me despeço de vocês aqui. Um grande abraço a todos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. O nosso coração te é grato pela salvação das nossas almas. Graças te damos pela ação do teu Santo Espírito, que através da tua palavra alcançou as nossas vidas. Querido Pai, te louvamos e te agradecemos por esse instante feliz, quando aqui estivemos honrados com os nossos companheiros, transmitindo mais uma palavra para os nossos obreiros no estado de São Paulo, aqueles que são membros do nosso ministério, da nossa Confradesp. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos constituído como porta-vozes do céu. O Senhor sabe o quanto nós dependemos da tua presença, Senhor. E não permita, Senhor, que em instante algum nos afastemos de Ti, mas que cada momento da nossa vida nós sintamos a necessidade de estar juntinho de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Quero pedir ao meu Senhor que continue abençoando, meu irmão, esta comissão, este conselho de imprensa e comunicação, desde o presidente, o pastor João, a todos aqueles que estão integrados neste tão importante trabalho. Porque, queridos, é ordem tua anunciar o teu evangelho. Assim, meu Pai, com nosso coração terno de agradecimento ao Senhor, peço para que o Senhor continue com as suas sagradas mãos sobre a tua igreja, abençoando não só os obreiros, mas cada família, cada irmão em particular. Que a tua graça seja constante. Ó Senhor, que a tua bênção seja derramada constantemente sobre as nossas vidas. Ó Senhor, porque contigo nós temos condições de continuar vencendo e vencendo para a glória do teu nome. Deus dos mais altos céus, dá-nos um dia de bênçãos e de paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 10 horas. Toda terça às 9 da manhã, Confradesp em Revista. O programa da Confradesp na Rádio RBC. Com informações, os destaques e os assuntos importantes para os obreiros da Confradesp. Fique ligado, Confradesp em Revista. Terça às 9 da manhã. Apresentação, Evangelista Tiago Bertolino.